Quem está de hoje está doce. Para variar, a sua participação também bem açucarada. Vamos dar uma olhada no nosso auditório virtual. Olha a foto que a Marta mandou pra gente. Giovana, 2 aninhos, é louca por chocolate. Controlo quanto posso. Olha lá, Giovana. Tânia, colocando a mão na panela que parece ser de brigadeiro, né? Eu acho que é brigadeiro de panela, pois Nossa senhora, demais. De colher. Então, a gente prometeu dizer quanto é a quantidade por dia de açúcar. A gente tem aqui esse conjunto de colheres aí que representam 50 gramas. Isso. O cálculo que a gente faz, então, Fernando, nem tudo está perdido, a gente pode consumir aproximadamente 10% das calorias diárias em forma de açúcar. Se considerarmos 2.000 calorias, que é uma recomendação populacional, a gente tem, então, aproximadamente 200 calorias em forma de açúcar, o que significam 50 gramas de açúcar por dia. Se a dieta for de 1.500, isso cai para 150, então menos açúcar. Se for de 1.000 calorias, menos, e assim proporcionalmente. 2.000 calorias seria, então, a recomendação populacional e 50 gramas de açúcar o permitido. Ótimo. Nós não estamos falando do açúcar adicionado, nós estamos falando do açúcar que tem, por exemplo, no carboidrato, no pãozinho francês. Estamos falando do açúcar enquanto açúcar mesmo. Por isso que a notícia é boa. Estava perguntando para a Tânia quanto tem de açúcar um bombom, esse bombom clássico assim, 10 gramas. Ou seja, dá para comer 5 bombons por dia? Não se anime tanto assim, porque bombom tem gordura também. A gente tem que controlar um pouco as calorias de gorduras e açúcares. Tudo moderadamente e, além disso, temos muitos açúcares como ingredientes em outros alimentos. Então, se a gente pensar só em doce, só em açúcar que vai no café, açúcar que vai no suco, parece bastante. Mas se a gente considerar também que estamos consumindo açúcar como ingrediente, essa quantidade que vai adicionar no café, no suco, no doce, é menor. Então vamos pra cá pra gente já descobrir onde é que esse açúcar tá escondido. Porque muitas vezes a gente não pensa, mas a gente tem aqui os campeões de açúcar. Por exemplo, barrinha de cereal. É uma coisa que todo mundo que começa a fazer dieta fala, eu vou comer no lanchinho uma barrinha de cereal, acho que tô fazendo um ótimo negócio. Primeiro que é difícil de matar a fome com uma barrinha de cereal. Pequenininha assim, né? Às vezes ela não segura muito a onda. Não. E vamos ver quanto é que ela tem de açúcar aqui, comparando com aquelas colheres lá que o Fernando falou que pode. Tadã! Uma colher de sobremesa. Tem aproximadamente 10, 11 gramas de açúcar. Essa é uma barrinha de cereal adoçada, não é na versão light ou diet, isso é importante. Tá. Não mata a fome, então ela serve como uma coisa doce mesmo, um docinho no meio de um lanchinho. Mas então a colherzinha que tá lá pequenininha a gente já eliminou. Já eliminou uma parte do açúcar. Já eliminou uma parte se você comer uma barrinha. Isso. E a geleia, hein? A geleia, a gente também tá falando da geleia com açúcar. Com açúcar, a não normal. A geleia que não leva açúcar, né? Vamos ver. Tá até escondida aqui atrás, vou botar aqui do lado. Mais uma colher de sobremesa, numa porção boa de geleia, numa fatia de pão. E uma colher de sobremesa, a gente tá falando de quantos gramas? De 10 gramas aproximadamente. 10 gramas. Isso. Então tá, 1/5 do que a gente pode. Mais um pouco. Tá bom. E o cereal matinal, é uma xícara? Um cereal também adoçado, não é uma versão integral, é uma versão com açúcar, muito comum nos cafés da manhã das crianças. Então, a gente tem numa xícara de chá desse cereal, tcharam, uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa, já aumentou. Então, uma das colheres ali que o Fernando estava lá já foi embora. E, Mari, tem criança que ainda adoça o leite com esse cereal adoçado, você acredita? Adoça o leite com o cereal adoçado? Muito açúcar. Muito açúcar. Agora, iogurte, que é uma coisa que também extremamente frequente. A gente está falando de um iogurte com açúcar. Normal, adoçado, com sabor ou sem sabor, mas com açúcar. Uma colher de sopa também nesse iogurte. Bastante coisa. Agora vamos para o suco de caixinha, que agora chegou a hora de montar as lancheiras de volta das crianças que vão para a escola, que recomeçaram as aulas ou que estão recomeçando aí nos próximos dias. E o suco de caixinha é um campeão dessas lancheiras, né? Sempre tem. Porque ele é muito prático. Ele é muito prático. Toda criança gosta. Adora. É bastante doce, né? O sabor é bastante atraente, é colorido, a caixinha é prática, faz parte das lancheiras. Vamos ver. 2 colheres? Chega a ser 2 colheres de açúcar numa caixinha de suco pronto, uma caixinha adoçado. Pequenininha assim? Sim, 200 ml. 2 colheres. E o refrigerante? É o campeão de todos. 3. Na versão normal, né? Não é light, não é diet. Chega a ter quase 3 colheres de sopa
de açúcar. Como é que a gente descobre isso, né? Como é que a gente descobre isso? O Fernando vai mostrar pra gente. Lendo os rótulos, a gente consegue evitar algumas coisas. Tânia, Isso você é muito emagrecer importante. Hoje é para compensar no meu programa doce. Mas é muito importante que se leia rótulo. Então, a gente escolheu 3 itens que são muito preferidos, né, em relação ao consumo do dia a dia. Então, nos sucos de caixinha, provavelmente o mais preferido aqui é o suco de uva. E a gente tem nos ingredientes, então, se a gente olhar aqui, o primeiro ingrediente, então, água, sim, porque é um suco, é uma bebida. Depois, suco concentrado de uva, que é o sabor do suco. Terceiro ingrediente, açúcar. E o quarto, o suco concentrado de maçã, que alguns sucos levam o concentrado de maçã para que a gente tenha até menos açúcar na composição, uma vez que o suco de maçã é uma forma de adoçar e dar consistência. Também tem açúcar. Também tem açúcar, mas é da fruta, do açúcar-fruta da maçã. E mais uma goma, que também é um carboidrato para dar uma textura, uma consistência melhor. Tá cheio de açúcar aí. E quando a gente olha no rótulo, a gente tem embaixo a composição calórica por copo, então valor energético e carboidratos. Nos carboidratos contam o açúcar frutose da fruta, a goma, que é um tipo de carboidrato, e o açúcar adicionado. Por isso que nos ingredientes vamos saber se esses carboidratos têm açúcar ou se é o carboidrato de uma outra fonte. É muito importante. O mesmo acontece com os rótulos que a gente tem no chocolate. No chocolate, inclusive um chocolate do paladar do brasileiro, que adora um produto mais doce, a gente tem até na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. Mais açúcar do que cacau. É quase meio a meio, mas como o açúcar ainda é maior para esses tipos de chocolate mais doces, vem em primeiro lugar, mais do que cacau. E às vezes a gente fala bem do chocolate, e todos os estudos com chocolate mostram que é quando tem mais de 40% de cacau que os chocolates são bons. E esses brasileiros acabam quase sendo um doce de cacau, porque a quantidade de cacau é muito Mas está mudando, hein? A indústria brasileira já está começando a se esforçar também para fazer isso, né? Tem muito chocolate brasileiro hoje que já está aumentando o teor de cacau. Então, vamos procurar esses chocolates que são os melhores. Isso. E a geleia? E a geleia, também... vale até a pena a gente lembrar de um outro item que nós depois conversando relembramos. Então, geleia é basicamente açúcar. A fruta é um açúcar, também tem goma na sua composição, coloca mais um pouco de goma para ficar mais gelatinosa. E também nos restaurantes self-service por quilo também serve-se gelatina como sobremesa. E muitas pessoas acham que colocando gelatina como sobremesa tem menos doce, parece que é uma coisa mais saudável. Mas é açúcar também. Então, geleias e gelatinas têm na sua composição açúcar e uma quantidade que, dependendo do quanto você come, passa a ser quase que a recomendação diária de açúcar. Então, se você for pegar a sobremesa de gelatina, presta atenção se ela é diet. Está escrito lá no buffet se ela é diet ou não. A diet, ok, não tem caloria, né? A diet não tem açúcar. Não tem açúcar. Ou zero de açúcar. Ela não teria açúcar. Se for light, não necessariamente é zero de açúcar. Pode ser que tenha pouco em relação a uma receita normal. Isso. Agora, o que fazer com as crianças que passaram as férias na casa da avó e liberou geral? Agora estão comendo doce adoidado, tem que voltar para a rotina. A Luísa que o diga, olha só o que ela andou comendo por aí. As férias da Luísa foram uma diversão só. Eu fui pra minha avó, dormi na minha avó, brinquei, li livro. Mas ela deu uma abusadinha na alimentação. Na minha avó Valma eu comi bolacha recheada. Bolo também? Bolo de quê? Chocolate. E agora que as férias acabaram? Agora minha mãe não deixa mais nada. Não? O que ela te falou? Porque eu tenho que emagrecer. A preocupação maior é com a saúde da filha. Ela tem a questão do colesterol, que a gente tem que cuidar, que é um pouquinho elevado para a idade dela. A Luísa já está com o uniforme, porque já está quase na hora de ir para a escola. E chegou a hora de definir o que levar para o lanche. Aqui na mesa a gente colocou todas as opções saudáveis, mas claro, ela não vai conseguir comer tudo, então vai ter que escolher. A Luísa foi rápida na escolha. Eu quero levar a torrada com geleia e o suco de uva. Se deixar a manga.
Então, a gente poderia negociar para levar ou a fruta ou o suco, né? Cada dia poderia levar uma opção e eu ainda complementaria com alguma opção da proteína. Então, às vezes, colocaria uma torradinha com geleia e a outra torradinha com queijo branco. Luísa escolheu a fruta, incluiu iogurte e preparou a própria lancheira. A gente está garantindo um lanche nutritivo, saudável e equilibrado. E você vai ficar feliz? Uhum. O bom exemplo também pode vir, é claro, da escola. Essa aqui decidiu dar uma ajudinha. A escola não tem aquela lanchonete que vende salgadinhos, guloseimas, e para incentivar a alimentação saudável foi colocada até essa girafinha aqui na parede para que as crianças possam entender que comer bem ajuda no crescimento. E não é que a turma gostou do cardápio do dia? Sanduba natureba, pão integral com cenoura, alface e frango. Mas algumas crianças ainda estão se adaptando ao cardápio diferente. Não gosto da folha. Ah, você não gosta? Alface? Alface você não gosta? É claro que tem criança que não vai comer tudo que a gente oferece. Mas o importante é que a gente vai introduzindo e que ela perceba que ela tem necessidade de buscar uma alimentação saudável e faça as escolhas daqueles sabores que ela mais gosta. Tá uma delícia. Vai crescer bem, com saúde, não vai ter nenhum problema. É isso que vocês querem para você? É isso que eu quero. Que lindinha, né? Fofa. Pode ser apresentadora do Bem-Estar também, Pode, essa tá no caminho. Muito bem. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo? Fazer contato com o G1 em um minuto? Olá, pessoal. O Congresso volta do recesso essa semana e tem pela frente uma lista de temas polêmicos. Entre eles está o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha e também o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, deputados federais e senadores participam de uma sessão conjunta no plenário para dar início ao ano legislativo. E em Porto Alegre, depois do temporal da última sexta-feira, o prefeito disse que a limpeza da cidade deve levar mais de 15 dias. Mais de 40 mil pessoas estão sem luz. E outra prioridade, segundo o prefeito, é restabelecer o abastecimento de água. E a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória para que agentes de saúde possam forçar a entrada em imóveis abandonados para destruir focos do mosquito da dengue. Os agentes podem contar com a ajuda da polícia para entrar nesses locais. E no G1, você, querido folhão, que já está aproveitando o carnaval, vê dicas para tirar ela. A purpurina do corpo, já que esse negócio, Mari, Fê, parece grudar na alma, não sai de jeito nenhum. É ruim segunda-feira chegar no trabalho assim, Cheio de né? purpurina, não dá, Brilhando. né? Obrigada, Cauê. Dicas preciosas. Valeu. Boa semana para você. Tchau, tchau. Boa semana. O Cauê falou do Aedes aegypti, do mosquito que também transmite dengue, zika e chikungunya. Então a gente vai agora ao vivo a Genebra, na Suíça, porque vai acontecer mais uma reunião na Organização Mundial da Saúde para discutir esse assunto. Vamos falar com a Bianca Routier. Bom dia, Bianca. Tudo bem? Bom dia, Mariana, bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo. Pois é, cerca de 20 especialistas de diferentes países estão reunidos neste momento, mas por teleconferência. Isso para discutir, né, se a proliferação do Zika vírus deve ser considerada uma situação de emergência internacional. Isso significa o quê? Significa um cenário grave e inesperado, significa um risco para a saúde pública em outros países, além dos países que já estão afetados, e também que precisa de uma resposta internacional coordenada. Os especialistas discutem recomendações temporárias que devem ser adotadas pelos países que já enfrentam a proliferação do Zika vírus, também medidas para reduzir a propagação da doença para outros países e, ao mesmo tempo, evitar que, em pânico, governos tomem decisões desproporcionais. Por exemplo, em relação a viagens. Não se espera que a OMS recomende a suspensão de viagens a locais onde o vírus se prolifera, mas talvez orientações específicas para mulheres grávidas. Bem, essa reunião começou, já vai se estender ao longo de toda a tarde e espera-se um rascunho com as recomendações ao fim do dia, que deve ser elaborado e aprovado amanhã, portanto, uma decisão final amanhã.
Obrigada, Bianca, pelas suas informações. Bom trabalho. A Bianca continua acompanhando todas as informações lá e você, é claro, na nossa programação terá outras notícias a esse respeito. Vamos ver mais uma foto que chegou na nossa tela interativa? Fê, olha só, a Renata mandou. Esse é o meu gordinho gostoso devorando seu bolinho de 1 ano. Olha, Davi. Ô, fofura. Já tá no ritmo do carnaval, Davi, Pois hein? é. Ó, festa de carnaval, muito bom.